é preso. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande tuba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra foi lida e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece quem somos, o que somos, as nossas necessidades, a enfermidade do nosso coração, a tristeza, a alegria. O Senhor conhece tudo em nós. Por isso pedimos ao Senhor que nesse momento instrua os nossos corações, a nossa mente, a nossa vida, através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, todos os dias nós temos experiências das mais variadas possíveis. No trânsito nós temos experiências e vemos pessoas tendo experiências. Algumas das experiências que vemos através dos nossos olhos ou ouvimos através dos nossos ouvidos, elas afetam o nosso dia. Talvez afetem até o nosso humor e nos façam mudar, às vezes, o objetivo e o foco que nós tínhamos naquele dia. Às vezes, algumas experiências que acontecem conosco nos deixam felizes ou alegres. Contudo, a maioria delas está ligada a uma coisa que inevitavelmente faz parte da nossa vida: lei. A lei nos deixa, às vezes, felizes ou tristes. Quando acertamos, sorrimos. Quando erramos, nos entristecemos. Quando alguém erra conosco, nós nos entristecemos. A lei, ela tem um objetivo, dentre vários objetivos, um dos objetivos específicos é mostrar ao homem aquilo que é certo e aquilo que é errado. É trazer paz ao seu coração, orientar, nortear a sua vida de acordo com aquilo que é certo e com aquilo que é errado. A lei, ela nos faz perceber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Contudo, a lei também mostra para nós aquilo que nós somos. Porque quando eu vejo alguém errando, quando eu vejo alguém pecando, ou quando eu vejo alguém tropeçando e caindo, é fácil me lembrar que eu também tomei os mesmos tropeções. É fácil lembrar de que eu também cometi os mesmos erros, os mesmos pecados. É fácil nós nos lembrarmos que algumas circunstâncias que algumas pessoas vivem em detrimento à quebra de algum mandamento de lei, é muito importante nós nesses momentos lembrarmos que nós também enfrentamos momentos assim na nossa vida, que a lei alcança todas as pessoas. A lei, ela tem o objetivo de nos ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado, mas também de lembrar que todos estão na mesma condição, e quando olhamos para esse texto ele fala sobre como o homem olhou para Jesus e como ele lidou com Jesus, com a morte de Jesus, através dos mandamentos e através da lei. E não só isso, nos faz lembrar aonde foi a origem da lei,
quando ela surgiu e com qual finalidade ela surgiu. Alguém se lembra? O Chicão vai saber de cor e salteado, mas ele não pode falar. Alguém se lembra qual foi a primeira lei? A primeira de todas as leis. O pastor também não pode, pastor. A primeira lei, onde ela surgiu? Hã? No jardim do Éden, quando Deus falou o quê? Dessa fruta, dessa árvore não comerás. Dessa árvore não comerás. A primeira lei, a lei surgiu não no decálogo ou nos 10 mandamentos, ela surgiu no jardim do Éden. Quando nada havia sido escrito ainda, e Deus fala ao homem, você pode fazer qualquer coisa menos, quase todas as coisas, menos comer dessa árvore. E ali Deus lança a lei. E por incrível que pareça, a lei, Deus não cria o pecado, Deus não cria o mal, mas Ele cria a porta de entrada para o pecado no mundo. Ele cria a possibilidade do pecado, Ele cria a lei. Porque se o homem desobedecesse à lei, então ele conheceria o mal, ele conheceria o pecado. Mas a lei também era uma forma, ela foi a porta de entrada para o pecado no mundo, foi através da lei que o pecado entrou no mundo, mas ela também foi a forma que Deus deu ao homem de expressar amor, carinho, respeito, compromisso com o seu Criador, com o seu Pai. Através da lei, o homem tinha formas de se relacionar com Deus, obedecendo e servindo a Ele. Mas então Deus cria a lei, através da lei o homem peca, Adão peca, e então ele conhece a morte, ele conhece o mal. Nós não conseguimos lidar com algumas coisas e sofremos porque não fomos criados para conhecê-las e para experimentá-las. Nós não fomos criados para a morte, para perder, para algumas coisas que nos alcançam. Por isso, quando nós nos entristecemos profundamente e não entendemos o porquê, uma das razões é que não fomos criados para essa finalidade. Mas esse mal que contaminou o mundo também alcançou as nossas vidas. O homem peca no jardim do Éden, conhece o mal, e Deus tem que usar um poder, um atributo chamado poder absoluto, para poder salvar o ser humano. O poder absoluto de Deus é quando ele faz qualquer coisa sem se contaminar. É quando ele utiliza o mal que existe dentro do homem, mas ele não se contamina com o pecado. É quando ele usa o pecado para fazer do pecado uma bênção muito grande, sem ele se tornar participante ou pecador. Deus pode utilizar do mal, Ele pode utilizar da maldade do ser humano para converter essa maldade em uma bênção enorme. Se você olhar para a sua vida, para a minha vida e para a história da humanidade, você não vai entender o que eu estou falando. Você vai pensar assim, como Deus pode tornar uma bênção na morte de uma criança? Como isso pode ser bênção? Ou como um estupro pode vir a se tornar uma bênção? Você pode pensar em inúmeros crimes e não vai entender o que eu estou falando. Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos entender perfeitamente o poder absoluto de Deus e como é necessário Ele se apropriar desse poder para salvar e alcançar as nossas vidas. Esse texto fala sobre a prisão de Jesus. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, queria que os irmãos me respondessem. Era possível prender Jesus justamente? Jesus poderia ser preso justamente? Justamente, ele poderia ser condenado à morte justamente, olhar para ele, ver crime nele e falar, não, nós estamos te condenando, essas são as razões, esses são os motivos e por isso nós vamos prendê-lo. Poderia ser feito isso? Não. Jesus era perfeito. Jesus era o Filho de Deus. Ele não conhecia o pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele carregou a nossa culpa, ele carregou a nossa dor, ele carregou o nosso pecado, mas ele não cometeu crime. Ele não cometeu crime. Mas quando olhamos para o texto da prisão de Jesus, quando olhamos um pouco antes da prisão de Jesus, quando olhamos todo o contexto de quando os homens foram até Jesus para o prender, nós vamos observar que os homens quebraram as leis de Deus e as leis dos homens, para poder prender e matar o Filho de Deus.
Só que quando eles quebram cada uma das leis, eles estão nada mais, nada menos do que cumprindo a vontade do próprio Deus, porque ele escreveu como seria a morte do seu próprio filho. Isaías 53 narra a morte de Jesus 700 anos antes de Jesus morrer. Ele narra dizendo que Jesus seria crucificado, que ele carregaria a cruz, que ele sentiria dores. Quando olhamos para o livro de Jeremias, ele profetiza dizendo que Jesus seria entregue por 30 moedas de prata, suborno. Os sacerdotes procuraram Judas, entregaram 30 moedas de prata, dizendo para ele: Judas, nós queremos que você entregue Jesus para os guardas do templo, a tuba. Quando nós lemos no início, dizendo que a tuba se aproximava de Jesus e deitou mão sobre Jesus e o prendeu, eram os guardas do templo. Os homens quebraram várias das leis. Para os irmãos entenderem, no contexto judaico, Jesus foi a única pessoa presa à noite. Uma pessoa jamais poderia ser presa à noite, dentro do contexto deles. Jamais poderia ser presa a não ser em flagrante. As pessoas eram presas em flagrante, cometendo o delito. Então elas eram pegas cometendo aquele delito e com testemunhas, e não à noite. Jesus foi preso à noite. E ele estava orando. Não estava cometendo crime nenhum para ser apanhado em flagrante. Então ele estava orando à noite e foi preso. Eles quebram a lei da época, a norma da época. Jesus é preso por 30 moedas de prata, suborno. Eles arranjam falsas testemunhas para poder condenarem Jesus à morte, para apresentar então Jesus a Pilatos. Eles quebram todas as leis possíveis para poder condenar Jesus. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, Pilatos manda açoitar Jesus. Isso não era normal. Normalmente, uma pessoa que queria carregar a cruz, ser crucificada, ela esperava o momento, e quando esse momento chegasse, ela então tomava a cruz. Isso era normal, isso era comum. Nas aldeias ou nas cidades, a pessoa condenada à crucificação, ela saía carregando a cruz. E as pessoas que eram vistas carregando a cruz, elas nunca mais voltavam para casa. Pois Jesus foi açoitado, ele sofreu, e ele não teve condições físicas, estrutura física para poder carregar a cruz. Então, pela primeira vez na história, acontece um fato interessantíssimo. Uma pessoa carregou a cruz e não foi crucificada nela. Simão, Jesus não tinha condições de carregar a cruz. Simão passava por ali, então foi pedido a ele que carregasse a cruz por Jesus, que ajudasse Jesus naquele momento. Eu fico tentando imaginar Simão naquela situação, olhando para Jesus, semi-morto, de tanto sofrimento, de tanta dor, de tantas chibatadas, tendo que carregar uma cruz pesadíssima, mas ao mesmo tempo, ele deve ter sentido um medo muito grande das pessoas olharem para ele como alguém condenado e que não poderia voltar, de olharem para ele e o confundir naquela situação de que ele era alguém que merecia ser morto, que tinha cometido algum crime, porque em toda a história ninguém tinha carregado uma cruz e não foi crucificado nela. Mas no caso de Jesus, ele teve uma ajuda. Simão carregou a cruz por Jesus. Simão carregou uma cruz que ele poderia ter sido crucificado nela. Jesus não precisava ter sido, ele não podia ser crucificado, ele não tinha crime para isso. Contudo, ao chegar lá, no ápice do sofrimento de Jesus na cruz, ele é crucificado e colocado na cruz mais alta. Quando o ser humano olha para Jesus, ele não vê crime. Mas naquela época, a pessoa que fosse crucificada na cruz e colocada na cruz mais alta, era a pessoa que tinha cometido o pior crime de todos. Olhando com o olhar humano, Jesus não tinha crime nenhum. E o homem quebra mais uma vez as suas próprias normas, a sua própria ética, e coloca Jesus, que não tinha crime, sendo crucificado na cruz do centro, na cruz mais alta. Contudo, porém, no entanto, se nós olharmos com a ótica divina, Deus olhando para a cruz, ali naquele momento, qual cruz tinha mais crimes? Qual cruz tinha mais pecados? A de Jesus.
O homem quebra o protocolo, mas quando Deus olha, está cumprindo a vontade dele. Jesus não poderia estar em outro lugar a não ser no centro, porque a cruz de Jesus continha todos os crimes da humanidade. As nossas dores, as nossas enfermidades. Isaías 53 diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ali na cruz, naquele momento, humanamente falando, Jesus não tinha cometido nenhum crime. Mas quando Deus olha para aquelas cruzes ali, naquele dia, a cruz de Cristo Jesus era a cruz que tinha o maior crime, os maiores crimes, o crime de toda a humanidade. Por isso eu queria pensar um pouco nessa noite, refletindo, contextualizando com os irmãos essa história de Jesus, esse lado de Jesus, a quebra das leis humanas para a concretização da lei divina. O versículo 57 diz assim, 56, tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Todas as injustiças que os homens quebraram, as leis, ao quebrar as leis, todas as injustiças que aconteceram com Jesus, aconteceram para se cumprir aquilo que estava escrito no Velho Testamento. De outra forma, Jesus não poderia morrer por mim ou por você. Ele foi preso injustamente, ele foi açoitado injustamente, cuspiram na sua face, disseram palavras duras, difíceis de engolir, difíceis de ouvir, que um coração se entristece. Lembra, eu disse a vocês que às vezes passando pela rua, vemos ou ouvimos alguma coisa que nos choca e que entristece o nosso coração e que faz o nosso dia ser muito ruim. Imagine você sendo açoitado, sendo zombado 24 horas sem parar. Um dia inteiro, pessoas te criticando, zombando de você, cuspindo na sua face, menosprezando, te diminuindo. Imagine você sofrendo dores físicas, emocionais e espirituais. A batalha de Jesus não foi só espiritual e não foi só física. Jesus enfrentou uma batalha moral, uma batalha ética, uma batalha espiritual, uma batalha emocional. Às vezes o nosso emocional, ele dói mais do que a própria carne. Às vezes preferíamos ter a carne afetada ou sentir alguma dor na carne do que uma dor no coração. Às vezes a dor emocional ela é muito mais profunda e muito mais difícil de suportar do que um ralado, um braço quebrado. Às vezes, dores no coração demoram anos para serem cicatrizadas. Quando um braço, às vezes, demora 45 dias e nós já podemos movimentar tranquilamente 60 dias. Imagine que Jesus sofreu. E eu lembro, quando eu olho para esse texto, eu imagino que a dor que Jesus sofreu, emocional, espiritual, foi muito mais profunda do que física. Aquele filme, A Paixão de Cristo, mostra claramente como deve ter sido o sofrimento físico de Jesus. Mas é impossível de se imaginar o sofrimento emocional e espiritual que ele sofreu. E mesmo sofrendo, mesmo olhando o desprezo, o rancor, o ódio das pessoas naquela época, Jesus mesmo assim ofereceu a eles algo completamente diferente do que o que ele estava recebendo. Ofereceu-lhes graça. A quebra das leis humanas para a concretização divina, para que na morte de Jesus, no sofrimento de Jesus, a graça fosse manifestada. Quando olhamos para como Jesus lidou com isso, com essa injustiça, com esse mal, quando olhamos para como Jesus lidou, nós percebemos que em toda a ação de Jesus houve graça, e que essa graça nos alcançou. Fomos alcançados porque ele agiu assim. Quando alguém o criticou, quando alguém zombava dele, quando ele estava se desfazendo, seu corpo se desfazendo, a sua alma desfalecendo, quando a sua alma já estava quase encontrando com o seu Pai no céu, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi me perguntado uma vez, quando Jesus morreu, e aí a alma dele foi para onde? Foi para o Pai. Pois ele diz, Pai, em tuas mãos
entrego o meu espírito. Quando ele já estava à beira da morte, olhando para as pessoas, ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que falam. Não havia outra forma do mundo ser alcançado pelo teu amor, não havia outra forma da salvação alcançar a vida das pessoas, se não fosse através da injustiça comigo, se não fosse através da minha morte. Por isso perdoa-lhes. Esse é o meio pelo qual o Senhor vai os salvar. E isso é graça. Graça é Deus nos dar algo. Ele nos dar algo que não merecemos. O seu amor, o seu perdão, o seu respeito, o seu afeto, Ele participar das nossas vidas. Nós não merecemos, mas Deus age em nosso favor. Graça é um presente de Deus, é algo que nós recebemos sem merecer. Isso é muito interessante. Isso nos coloca numa condição de iguais. Porque, Wesley, Deus te alcançou porque Ele quis. Não porque você tinha algo melhor do que eu, mas foi porque Ele quis. Foi porque Ele nos amou. Então, a graça de Deus, quando olhamos para esse texto, nós percebemos que o homem quebrou as leis humanas para concretizar a lei divina, para cumprir o Velho Testamento. O Novo Testamento não veio para mudar o Velho, mas para completar. Então, quebrando as leis, eles cumprem a lei divina para poder a graça ser manifestada em nosso favor. Para que a graça nos alcançasse, a graça de Deus nos alcançasse. Mas também para não recebermos aquilo que merecíamos. E isso não se chama graça, mas misericórdia. Misericórdia consiste em nós não recebermos de Deus aquilo que merecemos. É diferente de graça. Graça, Deus nos dá algo. Misericórdia, Ele tira algo que não merecemos. Ele não nos dá aquilo que merecemos. Quando nascemos, quando pecamos, quando crescemos e conhecemos o mal e cometemos o mal, a gente observa uma coisa. Salmo 51 diz: em pecado me concebeu minha mãe, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado. Eu nasci em pecado. Eu já nasci na condição de pecador. Seu filho é pecador. A minha filha é pecadora. João, seu filho, tão novinho, ele já nasceu nessa condição. Nós nascemos nessa condição. Somos pecadores. E o que merecemos, por causa dessa condição, é o quê? Não estou ouvindo. O que nós merecemos? A morte. O salário do pecado é a morte. Merecemos o inferno. Mas porque injustiças aconteceram com Jesus, porque Ele sofreu, porque Ele soube lidar com isso, porque Ele nos amou, nós não recebemos o inferno. E isso é misericórdia. É Deus não nos dar aquilo que merecemos. Luiz Berkoff, um grande teólogo, diz que o que substituiria o sacrifício de Jesus na cruz por nós seria vivermos eternamente no inferno. Ou seja, tem jeito. Tem jeito não, João. Tem jeito não. Não tem jeito. Não merecemos o amor de Jesus e Ele nos dá, isso é misericórdia. Não merecemos o perdão de Deus e Ele nos dá, isso é misericórdia. E essas misericórdias se renovam a cada manhã, como diz Lamentações de Jeremias capítulo 3. Elas se renovam todos os dias. Quando nós nos levantamos, mesmo quando sentimos falta de alguém, mesmo quando não queremos conviver com alguém, mesmo quando o dinheiro falta, ou mesmo quando o filho se levanta contra, ou a discórdia, mesmo com todo o mal que está ao nosso redor, as misericórdias do Senhor se renovam, mesmo não merecendo. Isso.
Isso. Tá, por que nós nascemos nessa condição de pecadores? É uma condição. Na época feudal, se um escravo tivesse um filho, ele nascia em qual condição? De escravo. Por que nós nascemos pecadores? Porque não existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Porque o mal faz parte da vida do ser humano. O que é liberdade? Quando eu falo assim, não existe livre-arbítrio, aí eu fico falando assim, não, mas existe e tal. O que é liberdade? O que é liberdade? Hã? Oi? Liberdade, ainda não. O que é liberdade? Hã? Mas o que é ser livre? Ser livre é fruto de uma coisa, da liberdade. O que é a liberdade? É condição de escolher sem influência externa ou interna. Alguém pode fazer isso? Escolher sem influência alguma, nenhuma. O nosso coração tem condição de escolher. A gente assiste televisão, nós convivemos com pessoas e tudo que isso, a maioria das coisas que fazemos, os frutos das nossas escolhas, elas estão influenciadas. Elas são influenciadas. As nossas escolhas escolhemos por influências externas ou internas. Quando eu falo interno, é daquilo que foi guardado no nosso coração durante anos, ou pela palavra de Deus nos influenciando, ou por algo na televisão, ou na internet, ou do pai, ou da mãe, mas tudo o que fazemos é resultado de uma influência. Nós nascemos na condição de sermos influenciados o tempo todo. Ninguém nasce na condição de Adão, livre de tudo. Então e quando eu não nasço livre de tudo, eu nasço na condição de pecador, de escravo do pecado. Entendeu? Nesse sentido, existem várias formas de explicar, mas essa é uma das formas mais fáceis que eu encontro de explicar essa questão. Nós nascemos nessa condição, nós não nascemos na condição de livres. Não nascemos na condição de livres. E mesmo não sendo livres, mesmo sendo escravos do pecado, mesmo não conseguindo ser a pessoa mais justa e honesta do mundo, mesmo fazendo coisas que nós fazemos coisas hoje, fizemos coisas hoje que talvez Jesus tenha lembrado dos momentos que ele estava na cruz. Ele deve ter visto algo que eu e você falou, ou pensou, ou fez, que o lembrou dos momentos difíceis que ele enfrentou na cruz. E mesmo olhando para nós e vendo em nós pessoas, as mesmas pessoas, nos nossos atos, no nosso pensamento, no nosso coração, mesmo verem em nós as mesmas pessoas, nas mesmas condições das pessoas que o mataram, mesmo assim as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Na minha vida e na sua vida, mesmo nós nos parecendo com as pessoas que o mataram. Mesmo a gente tendo atitudes semelhantes às pessoas que agrediram Jesus. Mesmo tendo uma fé tão pequena como as pessoas naquela época. Mesmo tendo algumas atitudes. Mesmo tendo o coração duro. Mesmo sendo quem somos. Mesmo sendo quem somos. Ele olha e renova as suas misericórdias todos os dias. Ele não, lembre-se disso, misericórdia consiste em Deus não nos dar aquilo que merecemos. O seu ódio, a sua raiva, a sua justiça implacável, nos condenando para sempre. Ele olha e não nos dá aquilo que merecemos. Não nos dá. Mas também, queridos, quando olhamos isso,
o homem quebrando as leis para cumprir a vontade de Deus, a lei divina que ele tinha decretado lá no Antigo Testamento. Isso aconteceu para que a graça fosse manifesta, para que a misericórdia fosse derramada, mas para que também houvesse em nossos corações a esperança da salvação. Esperança da salvação. Eu queria colocá-la aqui de uma forma. Ele morre, ele se sacrifica, ele participa das nossas vidas e nós vivemos a nossa vida para ele. A graça de Deus nos alcança e a misericórdia se renova para que vivamos para ele. Quando olhamos todo o sacrifício dele, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que não existe liberdade exata de eu poder viver sem influência alguma, e ele mesmo assim renova as suas misericórdias. Quando eu percebo tudo isso, eu preciso viver para ele, porque a graça dele me alcançou e porque as suas misericórdias se renovam. E quando eu vivo para ele, eu vivo na expectativa de o encontrar. Lembra, o céu é mais do que um lugar. O céu começa quando caminhamos para encontrar com Deus. O céu começa aqui. Nós experimentamos da presença de Deus, nós experimentamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus aqui, ainda na terra. E quando caminhamos para encontrar com ele, nós vamos chegar no último instante da nossa vida e perceber que valeu a pena andar com ele. Que fomos alcançados e que as misericórdias se renovaram, que o sacrifício dele não foi inútil, não foi vão, que houve um propósito muito mais do que apenas histórico, mas um propósito de salvar as nossas vidas e de nos libertar de nós mesmos. E quando vamos chegar lá no final da nossa vida, nós vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena estar com ele, valeu a pena andar com ele, valeu a pena servi-lo, valeu a pena viver para ele. Mesmo com toda a adversidade, mesmo com toda a tribulação, mesmo com tudo que passou, mesmo sendo quem fui, valeu a pena andar com ele. Esperança de salvação, de que vai valer a pena e de que valeu a pena tê-lo na nossa vida. E aí eu encerro dizendo, o ponto-chave da minha última mensagem na igreja: Deus não nos chamou para sermos crentes. Ser crente não é o plano de Deus para a nossa vida. Ser crente cansa. Ser crente consiste em cumprir tabela, em ir na igreja, em entregar o dízimo, em fazer aquilo que está escrito. E não é isso que Deus quer de nós apenas. Isso é muito pouco, isso cansa. E existem muitas pessoas cansadas de ser crente na igreja. Durante muito tempo, principalmente na década de 80, a pregação era para que as pessoas se tornassem cristãs, quando ser cristão era bicho de 7 cabeças. Era uma coisa estranha. Um cristão passava e falava: que cara é crente. Aquela pessoa, algumas pessoas até escandalizavam: nossa, fulano virou crente agora, parece que virou um bicho, virou uma coisa diferente, ele é louco e tal. Hoje não, hoje, como o pastor Walter pregou, ser crente traz status, não compromisso. Então, o que Deus está procurando, e Deus nos chama, através do seu sacrifício, da sua morte, da injustiça que aconteceu com ele, ele não quer que sejamos crentes. Ele quer que sejamos discípulos. Discípulos. É diferente. É diferente. Naquela época havia inúmeras pessoas religiosas. E os religiosos, os que nós chamamos de crentes hoje, foram que assassinaram, foram que mataram Jesus. Eram pessoas religiosas. Eram pessoas que olhavam a lei e que cumpriam a lei. Deus não quer. Ele não quer, e o desejo dele não é que sejamos pessoas consideradas cristãs, crentes, que conhecem a Deus, que leem a palavra de Deus, que meditam na palavra de Deus. Ele quer algo a mais. Ele quer que sejamos discípulos. Jesus vira para os seus discípulos na Galiléia e fala assim: está na hora da gente sair da Galiléia e ir para Jerusalém. Não, mas Jesus, espera aí.
Jerusalém é um lugar que mata profeta, é um lugar que não quer que rever a lei, que interpreta a lei. Eles têm um jeito deles, não vão mexer com isso não. Ele falou assim, aqui é a zona de conforto. Quem quiser ser meu discípulo, precisa passar dessa zona de conforto e caminhar comigo em todos os lugares, anunciando a palavra de Deus. Ser crente resume em poucas coisas, quando ser discípulo se resume na totalidade da nossa vida entregue para Deus. É diferente. É diferente ser religioso e ser discípulo. O discípulo, ser religioso cansa. Quando ser discípulo, o prazer está em agradar o seu mestre. No judaísmo, as crianças, eu até disse isso, eu dei os números errados. No judaísmo, a criança ingressa na vida acadêmica aos 6 anos de idade. Dos 6 anos de idade até os 10 anos de idade, ela tem que decorar a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles têm que decorar, eles têm que estudar. Dos 10 anos aos 14 anos de idade, eles vão estudar e vão decorar os profetas maiores, os profetas menores, os livros poéticos. Eles vão decorar quase que todo o Velho Testamento, dos 10 aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, são selecionados os melhores alunos para se tornarem um talmidi, um discípulo. No hebraico, talmidi significa discípulo. Talmidim, discípulos. Então eram selecionados, cada rabino, cada mestre tinha vários discípulos. E ele ensinava a sua interpretação da lei, a sua forma de ver a lei para aqueles discípulos. Jesus então separa alguns talmidins, alguns discípulos para andar com ele, para ele ensinar qual era a sua interpretação da lei. E fazer todo o restante, entender que precisava fazer uma nova reavaliação da sua interpretação quanto à lei. Hoje, o Senhor tem chamado também discípulos. Ele quer discípulos que caminhem com Ele, que olhem para a lei com os olhos dele e entendam tudo o que Ele passou foi para que a graça fosse manifestada, a misericórdia fosse derramada e para que houvesse esperança em nossos corações. Sejamos discípulos de Jesus, não crentes, discípulos. Amém? Queridos, esse copo está completamente cheio de água. Para que tenha condições de enchê-lo uma outra vez, ele precisa se esvaziar. Ele está pela metade. Só que ele está cheio pela metade de água e a outra metade ele está cheio de ar. Ele não está vazio. E mesmo que eu conseguisse esvaziá-lo rapidamente, que eu não vou conseguir, eu o esvaziaria de água, mas ainda teria ar dentro dele. Não estamos vazios. Não importa quanto existe de Deus dentro de nós. Há um ditado indígena que diz assim: existem 2 lobos dentro de nós, um bom e um mau. Vence quem alimentarmos mais. Se alimentarmos o mal que existe dentro de nós, o lobo ruim, o lobo maldoso que existe dentro de nós, esse lobo é capaz de destruir a nossa vida. Porque o pecado ele é interessantíssimo. À medida que o consumimos, ele consome a nossa vida. Por isso é muito importante nós nos lembrarmos disso. O discípulo, ele se alimenta da voz do mestre toda hora, o tempo todo, porque ele está sempre na presença do seu mestre. Amém?